Certo. A definição, né? Eu não vou fazer a definição exatamente como está no livro, não, porque aí fica muito amplo, muito vago, na verdade, né? Fica bem definido. Então, para que haja força, tá? Certo. No caso de um. A definição basicamente é essa, né? Isso aqui, vamos dizer que é a definição de força. Também temos como é simbolizada a força, que é por uma letra F maiúsculo, tá? E o sistema de medidas, no caso o SI, é o Newton, que é apenas uma letra N, tá? O SI porque é o Sistema Internacional de Unidades, tá? SI, Sistema Internacional. Sistema Internacional é o Newton de forças. No caso, por exemplo, para mover uma caixa, eu preciso empurrar com uma força de 10. 10 o quê? 10 Newton. 10 Newton. Você pode tirar isso porque pelo o comprimento. Sei lá, a sua altura é... A altura não, porque é muito vago. Usar a altura fica muito... Mas o comprimento da sua casa até a escola é de 2 quilômetros. É de 2 quilômetros, certo? Então, quando eu falo de força, precisa ter uma unidade. Força é 10 o quê? 10 Newton, tá? Então, a É força... sistema o quê, professor? Oi? Sistema o quê? Internacional. Internacional? Isso. Quando fala internacional é porque em todo lugar do mundo força é medida em Newton, tá? Em qualquer lugar aí, por isso é internacional e não nacional, tá? No caso, se nós falarmos de velocidade, tá? Velocidade no Brasil, ele é quilômetros por hora, certo? Na Inglaterra, é milhas por hora, já não é quilômetro, tá? Então já muda. Aí tem que ter um padrão internacional. No caso, a velocidade internacional, eu não tenho certeza se é o quilômetro. Mas aí, a força é sempre em Newton, tá? Sempre. É só botar um Nzinho ali depois do resultado. Eu já ouvi falar isso também em algum lugar, Lei de Newton. Leis de Newton, sim, né? Vamos ver. É o nome do negócio, né? Isaac Newton, o cientista físico, Ah,
Físico matemático em inglês, Isaac Newton. Veremos mais à Ô, frente. professor, Oi? o senhor vai, tipo, pegar o intervalo ou vai pausar? Melhor, né? Eu também acho melhor. Alguém contra isso? Alguém quer parar e depois voltar? Não. Como ninguém se manifestou, vamos pegar direto. No caso, não vamos ver muita coisa não, tá? Eu não quero entrar nas leis de Newton hoje, não. Então, eu vou só explicar um pouquinho de força aqui para fazer uma atividade com vocês aqui. Então, eu não quero entrar nas leis de Newton hoje, não. Que eu quero... Pior que quarta-feira é só uma aula, né? Não dá para a gente ver todas as leis dele. Eu queria ver as 3 leis, que são 3, queria ver em uma única aula. No caso, em um único dia, né? De uma vez só, né? Mas vamos ver até onde a gente chega hoje. Certo? Como eu falei, a força, a gente fala uma intensidade de força, né? Quando eu falei do exemplo da caixa, você está empurrando a caixa e alguém fala, coloca mais força. Na verdade, ela está querendo dizer, aumenta a intensidade de força. Não sei se vai dar para fazer ali. Vou tentar aqui. Então, quando a gente fala a intensidade de uma força, isso é um módulo. Não existe força negativa. Empurra a caixa com menos 10 newton. Não. Ou você empurra ou você puxa. No caso, se a caixa está aqui, e se você está aqui, ou você empurra, no caso, a força vai para lá, ou você puxa, que no caso a força é para cá. Tá? Então, para qualquer lado que seja, é positivo. Se você empurra, por exemplo, uma força de 10 newton, vai ser 10 newton para lá. Se você puxa, também vai ser 10 newton. Tá? Então, não existe força negativa. Por isso, nós chamamos de módulo. A força está em módulo. 10 newton. Está em módulo. Quando algo está em módulo, é porque é sempre positivo. Outro exemplo de coisas que não podem ser negativas. Comprimento. Daqui para mim, para a escola, é menos 2 quilômetros. Acho que com menos 2. Mesmo que você vá de ré, ainda é 2 quilômetros. Então, o comprimento não tem negativo, tá? A sua altura é menos 1,5 m. Menos 1,5 m, nem se estiver entrando para a terra. Dentro da terra ainda é 1,5 m. Tá? Então, o comprimento também não tem negativo, é sempre positivo. Assim como força. Certo? Então, além da intensidade, toda força ela tem uma direção e um sentido. Isso confunde muito. Tá? Direção e sentido. Qual a diferença da direção e sentido? Direção existem 3. Basicamente 3, né? São mais, mas são divididas em 3. Direção. Ela pode ser horizontal. Horizontal, que seria assim, tá? Ou para lá ou para cá, tanto faz. Horizontal é isso aqui, acabou. Vou tirar outra. O que eu vou fazer aqui, eu quero fazer o sentido aqui também. Mas dá para fazer os exemplos. Vai ser horizontal, vertical ou I, né? I
oblíqua. Direção oblíqua. Ó, só para deixar claro para vocês. Vocês devem saber o que é horizontal, vertical. A oblíqua pode ficar um pouco confusa. Tá? Horizontal. A força é assim. Tá? Ou para lá ou para cá. Aí vai depender do sentido. Mas horizontal é assim. Vertical é assim. Certo? E oblíqua, ela pode ser assim ou pode ser assim, né? Também, oblíqua. Vamos lá. Exemplo prático. Horizontal. Por exemplo da caixa, né? Eu fiz. Você vai empurrar a caixa. Ou para lá ou para cá. Vai empurrar a caixa. Certo? A vertical é o ato de levantar ou de baixar alguma coisa. Então, a caixa está aqui, né? Ou você vai levantar ou você vai baixar a caixa. A oblíqua, ou você está subindo uma ladeira, seria aqui, ou você está descendo a ladeira. Certo? Deu para entender as três direções? Sim. Você Ô, vão confundir professor, muito. a Você horizontal vão vai para os confundir. dois lados, né? Oi? A horizontal é, tipo, para os dois lados, né? A horizontal é a horizontal. Você dorme na horizontal ou na vertical? Aí eu não sei. Tô Você dormindo. dorme deitado ou dorme em pé? Deitado. Então, se você dorme deitado, você dorme na horizontal. Professor, e a oblíqua é subindo e descendo, né? Aí, veja. Ó, horizontal é contar nessa posição. Quando o movimento vai ser nessa posição aqui, nessa direção. Isso é horizontal. Na vertical, o movimento vai ser nessa direção. Na vertical. Oblíquo já está assim, ó. Tá nem vertical nem horizontal, né? Tá meio a meio. Pode ser para o outro lado também. Vou pegar uma coisa aqui que vocês consigam enxergar. Isso aqui. Ó. Isso aqui. Eu estou movendo ele em que direção? Direção. Hein, gente? Aí é Do horizontal. lado. Horizontal. Tem direção de lado aqui? Não, velho. Ah, não. Você tá falando assim, Direção. né? Ah, tá. Direção, velho. Agora eu entendi. Qual direção? Horizontal. E agora? Vertical. E agora? Oblíqua. E agora? Oblíqua. Então, isso é direção. Tá? Tô falando de direção. Agora nós temos também o sentido. Que vocês vão confundir muito é a direção com o sentido. O sentido, nós temos 4. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. No caso, eu vou botar, como está falando horizontal e vertical, eu vou botar primeiro horizontal, que é direita e esquerda. Cadê lá primeiro? Direita, esquerda, cima, baixo. No caso, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Certo? Não vou botar essas preposições, não. Acho que ficou faltando bastante aqui, né?
Certo. Vamos fazer o exemplo de novo? Ó, o objeto está aqui, ó. Eu vou mover ele assim, certo? Estado inicial, vou aplicar uma força, final é aqui. Qual foi a direção do objeto? A direção horizontal. Qual foi o sentido? Direita. Direito. Muito bem. Agora, se eu estou com o objeto aqui e eu levanto ele, tá? Inicial, estado final. Qual foi a direção? Vertical. Qual foi o sentido? Baixo. Cima. Cima. O sentido foi para cima. Pode estar para cima ou acima. Tá no meio. Certo? Só escrevi assim só para poder caber. Se você botar à direita, à esquerda, para cima, basta me caber aqui ia ficar complicado. Professor, Oi? mas tipo, se eu colocar isso aí na prova, aí tipo, pedir pra gente falar isso aí, a gente tem que colocar a direção e o sentido, né? Quando perguntarem, quando o senhor botar isso. Se eu pedir qual a direção, qual o sentido, você vai dizer. Ok? Ok, mas eu tenho que colocar a seta, vou botando pra lá, porque senão fica difícil de entender, cara. Não, sempre tem. Relaxa. Sempre tem a seta aí. Eu estou fazendo exemplo na mão, né? Pô, se eu fizer aqui, eu não vou nem dar exemplo pessoal, não. Tá? Faz a caixa aqui. E eu digo que essa é a caixa 1. Eu tenho uma força atuante nela. Aqui. Vou botar. Vamos dizer que ela está sendo puxada por uma corda. Tá presa a uma corda aqui. Você está puxando lá na frente. Certo? E eu vou dizer lá que está puxando. Deixa eu fazer o bonequinho aqui. Não precisa fazer o boneco, mas. Enfim. Está puxando. Se é uma corda, você não vai estar empurrando, né? É meio óbvio. Eu quero saber qual a direção, qual é o sentido aí do movimento dessa caixa. Você está realizando uma força de 10 newton. Quer saber qual é o sentido, qual a direção dessa caixa aí? Horizontal. Direita. A direção ou o sentido? A direção é horizontal. E o sentido é a direita. Eu acho. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, se tiver assim. Rodando aqui. Aqui tem outra rodando. O moleque tá puxando aqui. Agora, perceba, isso aqui é uma rondana, tá? Rondana é utilizada para. Ela gira, é como se fosse uma roda. A corda está passando por aqui, por essa rondana, e descendo por essa outra rondana, e o moleque está puxando lá. E aí, qual vai ser a direção e o sentido dessa caixa aí? Direção Vai vertical. ser horizontal. Horizontal? Eu acho que é. Vertical, por causa que primeiro ela vai subir. Ela só vai peraí. subir. Meu pai é eterno, calma. Meu Deus. É complicado o que aí? Tão fácil. Calma, peraí, você explica como que está subindo, pelo amor de Deus, de novo. Oi? Me explica de novo como é que tá subindo. Ela vai subir e depois vai pro lado, é? Não, ela não vai pro lado, não. Ela só vai subir. Ela vai bater Só vai aqui. subir. Vai subir. Só subir. O objetivo é levantar a caixa. É vertical, cima. Vertical cima, é. Eu fiquei confusa. Eu fui confusa com a horizontal.
Beleza? Vocês estão se quebrando nisso, mas isso é o mais fácil, tá? Ah, foi o professor. Isso aí Repada. isso é só a teoria, só para vocês entenderem aí. Meu Deus. Mas aí é de boa, relaxa. Dá para ir tranquilo. Se vocês quiserem uma ideia melhor aí, vocês podem ver as imagens, né, na figura 4. Que aí tem as imagens aí que o desenho é bem melhor, né? Tem 3D, tem uma criancinha de verdade aí. Tá. Nós temos uma coisa chamada vetor, que isso vai facilitar muito aí o entendimento das coisas. O vetor, como é que eu digo? É uma seta que vai visualmente identificar, ou pelo menos dar uma ideia do sentido e da direção também, e também da intensidade da força. O vetor, deixa eu apagar esse desenho aqui, para ganhar um espaço. O vetor, ele é nada mais, nada menos que uma seta, tá? Ele é uma seta normal. Simplesmente isso. Isso é um vetor. E a seta está cada vez mais feia. Nós temos aqui um vetor. Nesse caso, só olhando pelo vetor, sem eu explicar nada ainda. Qual a direção desse vetor? Esquerda. Direção Horizontal. horizontal. Qual o sentido? Direita. Direita. Certo. Só um vetor não dá para você dizer a força. Mas digamos, você tem ideia agora. Você tem um vetor. Esse vetor aqui, ele tem 20 newtons. Qual a intensidade desse vetor de cima aqui? Aproximadamente, né? Ó, o que fala do vetor, você conseguir identificar a intensidade, compara com o outro, é o comprimento da linha, tá? Beleza. Ó, se essa linha é 20 newton, essa aqui, se ela for metade dessa outra aqui, ela é 10 newton, tá? Aí se eu quiser um ainda menor, quanto menor for a linha, menor é a força. Quanto maior for a linha, maior é a força. Se eu tiver outro aqui assim, esse vai ser menor que esse também. Eu posso não saber o número, mas eu sei que é menor. Se eu tiver outra aqui ainda maior, eu sei que essa aqui é maior que essa. Então eu sei que essa aqui é mais de 20, essa é menos de 20 e essa aqui é menos de 20. Isso foi só para vocês terem ideia do que é o vetor. Tá? Então vamos lá. O Pedro falou que tem que ter a seta. Essa seta é o vetor, Pedro. Tá? Eu tenho aqui a caixa. Certo? E não precisa, nesse caso, não precisa desenhar nada. Tá? Eu tenho uma caixa, chama de bloco 1. E tenho aqui ó, o vetor F1, que é a força de 1, tá? O F é a força e o vetor F1, tá? Eu tenho esse F1 de 10. Vou usar outro valor, estou usando muito 10. De 5 newton. Tá? F1 de 5 newton. Ok? Deixa eu botar no contrário. Então, qual a direção desse bloco? Horizontal. Qual o sentido? Esquerda. Esquerda. Esquerda.
Então, o vetor vai servir para isso. Tá? Você sabe a direção e o sentido. De cara, a força eu preciso dar. Certo? Aí, quando a gente tiver aí mais na frente, vendo as leis de Newton, vai ter outro quesito mais legal aí, de vocês entenderem. Agora, outra coisa. Mais uma coisa legal. Tem só o bloco aqui. Imagina o bloco. Na sua casa aí, qualquer bloco. Só olhando do jeito que está ali. Quais são as forças que estão atuando nele ali? Qual o sentido, qual a direção da força? O sentido? Sentido e direção. O sentido eu acho que é para cima e a direção oblíqua, porque ela tá assim, meio que deitada. Ah, não, foi porque o desenho tá feio mesmo. É porque o desenho tá mal feito mesmo. Né? Imagina aí, uma caixa aí na sua casa. Imagina que isso aqui tá plano, tá? Imagina que isso tá plano. Ela tá deitada, não. Ah, E aí? professor. Tem uma força atuando nele. Você. Não sei a direção dela. Imagine você mesmo. Imagine. Não. Tem A uma força direção é atuando nele. horizontal, eu acho. Não. Não é não? Eu sei qual é o sentido, estátua. Todo corpo, ele tá sempre recebendo a ação de uma força. Eu falei no começo da aula. Ah, é a. Como é o nome daquilo lá? Oblíqua? Não, Não. deixa lá. O quê? Que nos mantém no chão. É a Força da gravidade. A Isso, a força da gravidade. gravidade. Então, qual é o sentido e qual a direção da força da gravidade? Pro lado, horizontal. É horizontal e o E é. sentido, eu acho, né? A Pelo força da menos. gravidade horizontal. Direita ou esquerda. Mas eu acho que direita. A força da gravidade, o que é que ela faz com a gente? Ela deixa a gente Foi depois que você em falou? uma superfície. Não deixa a gente subir É a força para baixo, né, gente? O sentido é para baixo e a direção é vertical. vertical. A força gravitacional ela é assim, ó. Ah, Tá? Por isso, ela é vertical e colocando a gente para baixo. Por isso a gente fica no chão. Se ela fosse horizontal, por exemplo, para a direita, estava empurrando a gente para frente, né? Ia só correr. Né? Se fosse para cá, ia correr para o outro lado. Né? Se fosse uma força para cima, aí ia nos tirar do chão. Para nos manter no chão, essa força ela é vertical, sentido para baixo, certo? É a força gravitacional. E aí tem outra consequência que a gente vai ver quando estiver estudando as leis de Newton, tá? Que é a ação e reação. Aí depois a gente vê isso aí. Bom, não tem muito que a gente... Vamos ver agora força resultante, né? Para a gente poder fazer a atividadezinha lá. Vamos ver o que é força resultante. Tire um print aí. Tire um print que a gente quer que tá Já mandando anotei aí. tudo. também já anotei. Professor, você continue dizendo. Ela mandou uma palavra de cada vez. Tá, professor, você Você pode explicar esse conteúdo de novo? explicar o quê? Sim.
Oi? Explica o que, Gisele? Da direita e esquerda, que eu não entendi essa parte do conteúdo. O sentido. Isso aqui? O sentido? Ó, o sentido, basicamente, é para onde o objeto se moveu ou para onde ele vai se mover. Tá? Se você tem um objeto aqui, ó, ele só pode ir em 4 sentidos. Ou ele vai para a direita, você olha lá olhando ele, ou ele vai para a direita, ou ele vai para a esquerda, ou ele sobe, né? Que no caso seria para cima, ou ele desce, que no caso seria para baixo. Nós temos esses 4 sentidos. E a direção, nós temos essas 3. Aí você pode ficar um pouco confuso na oblíqua, já que a oblíqua, o bloco ele vai se mover subindo, né? Ele está tanto para cima, como também para a direita. No caso, ele assume aí 2 sentidos em uma única direção. Certo? Se ele só sobe, está só na vertical. Tá? Se vai para cima ou para baixo, ele está só na vertical. Se ele vai para a direita ou para a esquerda, ele está só na horizontal. Agora, para ele estar na oblíqua, ele tem que pegar 2 sentidos. Ou ele vai... Pode ser fazer uma combinação entre 2 sentidos. Se ele está subindo, nesse caso aqui, ele está indo para a direita e para cima ao mesmo tempo. Se ele está descendo, ele está indo para a esquerda e para baixo ao mesmo tempo. Se o oblíquo for assim, ou ele está indo para cima e para a esquerda, ou ele está indo para baixo, para a direita. Certo? No caso, ele assume 2 sentidos ao mesmo tempo. Ok? O sentido é bem simples mesmo. O que você pode acabar fazendo é confundindo aqui o que é sentido e o que é direção. Usar outra palavra. Né? No caso, você dizer a direção é para a direita. Está errado, tá? Direção ou é horizontal, ou é vertical, ou é oblíqua. Os sentidos são esses 4 lados. Eu fiz aqui. Ou esquerda, ou direita, ou para cima, ou para baixo. Entendeu agora? Essa parte, Entendeu, né? Tira um print que eu vou apagar. Já tiraram? eu escrevi no caderno. Posso apagar já? Pode. Força resultante. Quando eu falo resultante, eu já estou me referindo a resultado. Eu vou obter um resultado de força. Lembra que a gente falou lá do cabo de guerra? Vamos fazer o exemplo prático aqui, depois eu faço a definição, tá? Ó, o cabo de guerra. Você tem aqui um pivete, dois pivetes, três. Uma corda vindo aqui entre eles. E do outro lado você tem mais 3, né?
Beleza? Ó, vamos dizer que a força exercida, a intensidade de força exercida, vamos chamar isso de 1, 2, 3, esse aqui é o 4, não, esse aqui é 1 linha, 2 linha, 3 linha, tá? Vou botar isso aqui, fica melhor. Vou dizer que a força do 1 seja 10, a força do 2 seja 8, a força do 3 seja 12, certo? Aqui, do 1 linha seja 10, 2 linha seja 9, do 3 linha seja 12. A força resultante nada mais é que a soma ou a subtração da força. Nós vamos ver os dois casos agora. A força resultante, eu quero saber qual a força resultante que esses três estão fazendo na corda. Esses três aqui. É só somar. Só fazer um mais o outro aqui. Ó. 10 mais 8. 18. 18 mais 12. 30. 30. A força resultante, que é um F, a gente faz o Fzão, que é de força, para um R pequenininho, que é para dizer que é a resultante, tá? É igual a 30. Eu vou deixar isso ainda mais fácil ainda, tá? Mais fácil não, é mais didático. Ó, eu tenho essas forças aqui. Então, a F1, que é a F de 1 aqui, é igual a 10. A F2, que é a F de 2 aqui, é igual a 8. Isso estou falando de força, é o quê? Newton, né? E a F de 3 é igual a 12. Então, a F3 é igual a 12 Newton. A força resultante é a soma dessas três forças. Por que vai ser a soma? Presta atenção. A força que um está fazendo, a direção e o sentido é esse. Tá? A força que dois está fazendo, a direção e o sentido também é esse. É igual a esse aqui. Se é igual, então eu vou somar. A força que ele está fazendo também tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então eu vou somar os três. Por isso eu vou somar, porque estão tudo na mesma direção e no mesmo sentido. Certo? Na verdade eu já somo porque está no mesmo sentido. A direção aí não vai mudar muita coisa não. Se for na vertical, no caso eu não nem somo nem subtrai, mas o sentido é esse, eu vou somar. Então a força resultante vai ser, vou para cima aqui, tá? A força resultante vai ser a F1. Agora cabe. A força resultante vai ser a F1. F1 vai ser a F1 mais F2 mais F3. Certo? Vai ser a F1, F2, F3. Pegar as três forças aqui. E vou somar. Então a força resultante é. Quem é F1? 10. 10. Mais. Quem é F2? 8. 8. Mais F3, que é 12. 12. Então a força resultante é 10 mais 8, 18. Mais 12, 30. 30 newton. Certo? Força resultante do conjunto A, aqui da equipe A, aqui é a equipe B, da equipe A vai ser 30 newton. Essa é a força resultante de A. Certo? Agora vamos descobrir a força resultante de B. Esse quadro é muito pequeno, é ruim por causa disso. Não tem muito espaço, mas vamos lá.
Força resultante de B. Ó, a F1 linha. Quem é a força de F1 linha? 10 newton. 10 newton. F2 linha. F2 linha, desse carinha aqui, 9. 9 newton. E F3 linha, que é a força de F3, vai ser 12 newton. Certo? Tem a força de cada um. Aí você vai olhar a direção e o sentido. De uma linha, a direção e o sentido é horizontal direita. 2 linhas também, horizontal direita. 3 linhas também, horizontal direita. Se as três forças estão na mesma direção e sentido, então eu vou somar. Então, a força resultante da equipe B, né? Aqui da equipe B, vai ser F1 linha mais F2 linha mais F3 linha. Então, a força resultante vai ser F1 linha 10 mais F2 linha 9 mais F3 linha 12. Vai dar quanto, gente? 31. Vai dar 31, né? A força resultante, 10 mais 9, 19, mais 12, 31 newton. Essa é a força resultante da equipe B, certo? Então, quem tem mais força aí das equipes? Qual a força resultante maior? Da equipe A ou da equipe B? B. Da B. Equipe B, né? Tem 1 newton a mais. É pouco, mas é mais. Então, a equipe B vence. Beleza, eu tenho aí as forças resultantes das equipes. Mas aí qual vai ser a força resultante na corda? Eu tenho até essa equipe aqui e essa equipe aqui. Eu quero saber a força resultante na corda. Vermelho para ficar melhor. Eu sei. 61. 61 newton. Errou! Olha, eu tenho a força na corda aqui, eu tenho a força de A e tenho a força de B. Certo? A força que a equipe A está fazendo e a força que a equipe B está fazendo. A direção e o sentido da força de A é horizontal esquerda. A direção e o sentido da equipe B é horizontal direita. Elas não estão indo para o mesmo lado. Você soma quando elas vão para o mesmo lado. Quando o sentido é o mesmo. No caso, a direção e o sentido aqui é o mesmo, por isso eu somei. E a direção e o sentido aqui é o mesmo, por isso eu somei. Aqui, a direção é a mesma, horizontal. Mas o sentido é oposto. Um está para a esquerda e o outro para a direita. Concordam? Sim. Sim. Se a direção e o sentido são diferentes, então a força resultante vai ser F de A. Se são diferentes o sentido, se são opostos, melhor dizendo, vai ser menos a F de B. A força resultante vai ser... Quem foi a F de A? 30. A força resultante de A foi 30. Menos a força resultante de B, que foi 31. Certo? Uhum. Certo? Sim. Força resultante vai ser... E 1. agora? 30 menos 31. 1. Quanto? 1. Não. Oxe. 30 menos 31 dá 1. Vem cá, professor. Vocês já viram números inteiros com o Ai, Fernando. tá mesmo, minha gente. Tem um sinal de... Um sinal positivo antes do 30, né? É, aqui tem... Então, peraí. Números, sinais diferentes. Calma, mais ou menos é igual a... Mais? Não, menos? Calma, peraí.
Não é pra chutar, não. Menos, É igual menos. a mais adição e subtração. Peraí, o professor agora eu esqueci. Não é multiplicação, não, tá? A gente tá É fazendo adição, né? multiplicação mais com menos, não. É números inteiros, né? E Ai, meu Deus. sinais A diferentes, regrinha. sinais diferentes. Repete É os inteiros. menos, é menos, é menos. Subtrai e conserva o valor do maior. E o sinal do maior, repete o sinal do maior. Quem é maior? 30 ou 31? O 31. Então vai ser negativa a resposta. Menos. 30 menos 31, você vai subtrair, né? Dá menos 1. Lembra Ah, que eu falei? tá. Falei isso quase agora. Calma. Dá menos 1, né? Mas lembra que eu falei que força não pode ser negativa? Oxe, é mesmo. Lembra que eu falei a força, o comprimento não pode ser negativo, não existe. Então vai ter que ser Lembra? positiva. Mas como é que Calma, vai ser? Peraí. calma. A força resultante deu negativa, mas isso aqui não pode, eu quero o módulo dela. Como eu estou falando de força, eu tenho uma F resultante igual a 1 Newton. Tá? É só tirar o sinal, basicamente. É só tirar o sinal de menos. Então é 1 Uhum. Newton, certo? Mas aí eu quero, nesse caso, vocês precisam fazer assim. Precisa botar esse e depois corrigir. Tá? Ok. Então vocês podem botar assim. Vocês Módulo, já né? viram. Oi? É o módulo, né? Isso. O módulo de menos 1, que é 1. Tá me escutando, professor? Agora eu tô. Certo? Uma bagaceira aí, mas bem simples. Né? Pelo menos eu consegui explicar a força resultante de soma, duas aqui de soma, e a força resultante de subtração. Aqui. Vamos tirar print disso, eu ainda vou escrever a definição ainda. Já tirei. Acho que dá para escrever a definição ali sim. Dá. Eu vou depois passar pro caderno. Acho que dá para eu escrever ali a definição. E professor, eu nunca imaginaria que ciências usaria matemática. É porque mudou muito a, a base, né? Na verdade é BNCC, que é Base Comum Curricular, né? Que aí mudou os conteúdos que são vistos por vocês. E isso aqui, você vê no 9º ano ou só no ensino médio. Nossa. Eu só vi no ensino médio. Mas aqui é bem tranquilo mesmo. É só a base, só a teoria, então... E vou bem com calma mesmo com vocês, principalmente porque está sendo aula online, não é a mesma coisa estar na sala. Então fique tranquilo. Então a força resultante é... Oxe, o que eu estou fazendo aqui? É a soma ou a subtração de todas as forças atuantes. Tá? Ó, um exemplo que a gente vê nesse assunto, mas como a gente não está no ensino médio, não vê esse caso, você talvez nem entenda o que eu vou explicar aqui, mas quando a gente está tratando da direção oblíqua, certo? Por exemplo, nesse cabo de guerra aqui, tem aqui os molequinhos puxando, né? Se o moleque 1 ele puxa para cá, vamos dizer que tenha só 2.
e o outro, ele não puxa para cá, ele puxa, sei lá, ele puxa oblíquo assim. Ele não está puxando na mesma, ele está puxando numa direção e sentido diferente desse aqui, né? Vou fazer maior, que é melhor de ver. Tem a corda aqui, aí tem um pivete aqui que está puxando para cá, direção horizontal, sentido esquerda, né? E o outro aqui ele está puxando oblíquo assim, que seria a direção oblíqua, sentido, os dois sentidos, esquerda e para cima, né? No caso, eu não posso simplesmente somar essa força aqui com a outra, porque está em direção e sentidos diferentes, né? Então, eu vou precisar de uma coisinha bem chata. Eu vou trabalhar com isso aqui. Tá? Eu vou trazer isso para cá, para você ver aqui. Aqui é o chão, tá? Não é assim que se fala, o chão é assim. Isso aqui é o chão. A força que ele está fazendo é assim, né? Não é assim? A força que Sim, ele está fazendo. Enquanto ele está fazendo a força assim, ele está fazendo a força subindo. Para eu poder somar essa força com essa, acho que vocês não vão nem entender isso que eu vou falar agora. Eu preciso saber qual é esse ângulo de inclinação, esse ângulo θ, e calcular o cosseno desse ângulo. Então, eu vou somar essa força aqui, vou somar a força de 1, mais essa força aqui que eu encontrar aqui, que vou encontrar ela diferente, mais o cosseno desse ângulo vezes a força de 2. Vocês não entenderam? ok. A gente já estudou ângulos, mas professor, esse negócio aí tá bem. Vocês nunca viram, não, né? Não, esse negócio de cosseno aí não. Agora ângulo já. Então, é o que eu estou dizendo. A gente vai trabalhar só com horizontal e vertical. Porque quando a gente parte para o oblíquo, eu preciso saber um ângulo, e para saber um ângulo, eu preciso saber ou cosseno ou seno. Então, a gente não vai ver isso. É só para deixar claro que vocês estão vendo um assunto de ensino médio, mas estão vendo ele bem básico, bem simples. É só para vocês saberem que isso aí existe. Tá? É um assunto de ensino médio, mas não no nível médio mesmo. Tá no nível iniciante aí. Aí depois você vê o nível médio e depois vai para o nível hard, né? Que é o ensino superior. Vamos lá? Entenderam força resultante direitinho? Yes. Entendeu mesmo tudo direitinho? É bem simples, né? É só somar e se for em sentidos diferentes, subtrai, né? Certo? Agora, só para... Eu acho que vocês vão precisar, não sei se vai. Só para deixar claro. A gente não trabalha com oblíquo. Mas eu posso ter um moleque fazendo a força para cá e o outro fazendo a força para cima. Tá? Aí a força resultante, qual vai ser? O de pra cima é vertical, Não, a força resultante. no sentido cima. E Força o resultante. baixo Sim. esqueci agora. Esqueci. Eu desconsidero, né? Ela nem está ajudando e nem está atrapalhando. Ela não está fazendo nada aqui. No caso, se esse moleque aqui estivesse fazendo a força para cima de 8 newton, esses dois aqui, estivesse fazendo a força para cima de 8 newton, ele não ia contar na força resultante. Porque a força dele nem está ajudando e nem está atrapalhando. Então, eu desconsidero. Está fazendo nada aí. Tá? Então, por isso eu falei que a direção em si não é muito importante. Mas sim o sentido, se está ajudando ou não. A direção só vai interferir se não for a mesma, não conta. Por exemplo, esse está na horizontal e esse está na vertical.
Tá? Se não for a mesma direção, eu nem somo e nem subtraio. Certo? No ensino médio, o que é isso? Eu tenho a força de 1, que é essa que está aqui. A outra força não está assim, não é? Tem o chão. Isso aqui é o ângulo. A força está para cima? Não está? Não está na vertical? Sim. Isso é por definição. Isso aqui é 90 graus, tá? Isso é 90 graus. O cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, f de 1 mais zero é f de 1, né? Não é não? Oi? Oi. Hã? Hã? Quê? Onde? Não é não, gente. 10 mais zero é quanto? 10. Então, somar zero não adianta nada, né? Uhum. Certo? Certo. Aí, que o zero não vale nada. Mas se ele fica zero à direita, já ia ficar assim. Oi? Deixa pra lá, deixa pra lá. Pronto, eu vou apagar isso aí, viu? Ok. Peguem o livro aí e abra ele na página 5. Já abri. Vocês não estudaram ângulos ainda não, né? Com o Fernando. A gente estudou ano passado, mas esse ano ainda não. Então vocês já viram esse lance aqui, né? Por exemplo, isso aqui é um ângulo reto que é de 90 graus, né? Sim. E que isso aqui é um ângulo de 180 graus. Uhum. Já viram, né? Já. Esse já. Então, olha, esse negócio que eu estava falando da força, tá? O cosseno de 90 graus, ele é igual a zero. E o cosseno de 180 graus, ele é igual a menos 1. Então, se você parar para pensar, ó, imagine que isso aqui é uma corda. Se eu tenho um me puxando aqui, certo? Puxando para cá. E o outro está puxando para o outro lado, ó, se eu quero saber a força resultante, ela vai ser negativa exatamente por causa do cosseno, que é menos 1. Tá? Eu vou pegar essa força aqui, essa força 1, essa força 1, mais a força 2, ela vai ser força 2 vezes o cosseno desse ângulo aqui. No caso, o cosseno de 180. Então, força 1 mais força 2. O cosseno de 180 ele é menos 1. Então, qualquer coisa que eu multiplicar por menos 1, o que acontece com ele? 10 vezes menos 1. É quanto? Menos leve. Oi? 10 negativo? Não, não vai ser. Pera, calma. É uma multiplicação, ó. Então, é mais que menos, menos. 10 Uhum. vezes menos, 10. Ficou negativo, ó. Então, se eu vou multiplicar aqui F2 vezes menos 1, é a mesma coisa de eu só inverter o sinal dele, né? Era mais, vira menos.
Tá? É só para você entender que a força resultante, quando ela é oposta, ou seja, tem um ângulo de 180 entre elas, é isso que acontece. Por isso fica negativo. Certo? Nesse caso aqui, ele é zero, então não considera. Isso é só caso apareça alguma questão envolvendo isso, tá? A questão já pode falar. O ângulo entre duas forças de 180 graus. Calcula a força resultante entre elas. Aí, se você sabe que é 180, já sabe que são opostas, né? Isso é realmente só se acontecer alguma coisa aí. Vocês encontrarem alguma questão aí enquanto estiver estudando. Vamos fazer essas atividades? Sim. Essas três aí, né? São três? São três. Que horas acaba mesmo o intervalo? 10h30. Intervalo acaba 10h30. Não, senhor, pode pensar mais 10 minutos. Ah, por mim, acho que não. Por quê? Só para concluir aqui. Eu vou dormir, cara. Eu vou acabar Eu vou fazer dormindo a na terceira raiva. questão. A Para primeira concluir a página. página 5, Q3. Passa aí. Olha assim, vocês fazem essas 4 letrinhas aí, simples, números pequenos, bem tranquilo aí de fazer. Com as setas, tudo dizendo direitinho aí. Tranquilo demais. As 3 questões, né? Não, só a questão 3. Vocês querem fazer aqui e quando vocês terminarem, eu fazer ela no quadro ou querem fazer e enviar para mim? É melhor você explicar e escrever no quadro. Eu espero vocês fazerem, né? Vamos lá, tenta a letra aí. Vou dar aí, deixa eu ver, uns 3 minutos para vocês fazerem a letra A. 5 minutos para fazer a letra A. Pronto, tá bom. 5 minutos contando de agora. Enquanto isso, eu vou desenhando ela aqui. Fazer no caderno, viu, professor? Faça quando quiser, mano. Eu quero que vocês digam a força resultante
a direção e o sentido, né? Essa questão. Ô, professor, Oi? já fiz a letra A. Qual a força resultante? Eu não sei se tá certo, né? Coloquei 5,8. Mais alguém já O meu fez? também deu isso. Já fez? Então Deu vamos fazer. 5,8 o meu. Vamos lá. Bem simples, né? Ó, você olha o esquema, beleza. Olha a primeira direção e o sentido se é o mesmo. Você tem a força 1 e tem a força 2. A força 1, qual a direção e o sentido dela? Direita. A direção Direção. é horizontal e o sentido é direita. Isso. E a força 2? Isso. A mesma coisa, professor. Direção horizontal e sentido direito. Pronto. Se a direção e o sentido é o mesmo, então a gente sabe que vai somar. Então temos que a força resultante é igual a força, a F1, né? A força 1 mais a força 2. Certo? A força 1 mais a força 2. Então a força resultante vai ser. Quem é a força 1? 3,2. Newton. Então, ó, não precisa botar o Newton agora, deixa eu botar no final, para não ficar muito feio aqui. Mais a força 2, que é 2,6, certo? Então a força resultante vai ser 3 mais 2, 5,2 mais 6, 8. 5,8, não esquece, Newton, tá? Se esquecer, tá errado, é zero. Essa é a força resultante. O sentido de direção, como os dois estão no mesmo, então eu tenho que horizontal para a direita, tá? Horizontal para a direita. Quem quiser tirar frente, então, Deixa eu copiar rapidinho. oi, entendeu, José? Uhum. Mais ou menos. Mais ou menos? Faça a letra B que você entende. Fazer a letra B é
É, mais 5 minutinhos aí. Vou apagar essa. Pode apagar. Eu ia fazer a letra C. A letra B é o de baixo, tá? A letra C que é da direita. Letra B. Vou apagar isso aqui. Tem mais espaço. Isso é. Professor, quando são direções diferentes, a gente subtrai, não é? Direção ou sentido? Ai, legal, Professor, né? quando Sentido, diferente, sentido. Eu falei errado. É, Sentido. subtrai. Subtrai. O ângulo é de 180, né? Ah, esse daqui eu não vou saber fazer. Isso é a letra B. Que E aí? O meu deu 1,7 newtons. Mais Eita, alguma coisa? falta a direção e o negócio, calma. E eu. Só, só não sei como fazer o sentido. Oxi, como é que não sabe? Ó, imagina assim. é, uma pessoa bem forte e tá levantando a caixa. E uma pessoa bem fraca tá puxando ela para baixo. Você acha que acontece o quê? A caixa vai subir ou vai descer? Depende. Subir. Se for mais forte, desce. Oi? Acho que ela vai Se for mais subir. forte, assim, eu vou subtrair o F1 pelo F2, né? É. tô quase Não, terminando. oi? Tô quase terminando aqui. Só falta calcular a força resultante. Beleza. Para você saber o sentido, você tem que ver aí qual é a força maior, né? A força maior é que vai garantir o sentido. Entendi agora essa parte aí, para saber qual é a direção.
A Rebeca já fez? Já eu só tô colocando o sentido e a direção agora. Eu só vou pôr agora do meu cálculo, a direção e o sentido do cálculo. Ô, professor, mas tipo, como eu faço para saber qual é o maior? Tipo, eu sei, é o 2,6, mas tem que fazer a conta, né? Aí deu 1,7. Aí eu coloco o quê? Cima, né? Por causa que o F1 é maior. É mais forte, né? A força é maior do F1, né? Então já Pensa no cabo fiz. de guerra. Pensa no cabo de guerra. Tá difícil de entender aí, que é bem simples, mas pensa no cabo de guerra. No cabo de guerra, uma pessoa puxa para lá e outra puxa para cá. Em geral, se um adulto, imagina que isso aqui é um adulto, tá? E aqui é uma criança. A corda vai para que lado? Para do adulto, O adulto, Se você bota 10 newton e esse aqui 5 newton, a corda vai para que lado? adulto. 10 newton. Botou 10 newton, né? Então, o sentido direita, né? Então, Então, sempre quando fizer assim, professor, a gente sempre coloca o maior, né? o sentido vai ser sempre para maior força. Agora eu entendi. Sim, professor. Oi? O meu deu 1,7 newtons e foi vertical para cima. Eu não sei se tá certo. Porque eu me É a confundi. mesma coisa do meu aí. Eu me confundi na hora de saber como é que eu descobri o sentido. Foi isso? Só foi isso. Aí eu não Mas sei se é meu... lógica, né? O cara olhar direitinho é pela lógica, né? O mais forte vai ganhar na briga ali, né? Rapidinho, Mas professor. tá certo, professor, 1,7. 1,7 vertical para cima. Tá. Ó, e simples. Você vai olhar cada uma das forças. A F1, ela é vertical para cima. A F2, ela é vertical também, mas é para baixo. Então, o sentido é oposto. Se é oposto, eu vou subtrair. Então, a força resultante vai ser a F1 menos a F2, que são opostos. Então, a força resultante é F1 2,6 menos a F2, que é 0,9. Força resultante vai ser. Dá quanto? 1,7 newtons. 1,7 O meu deu. Newtons. Newton. 1,7 Newton. Ô, professor, não tem aquela coisa no sinal? Eu botei menos, vírgula, daí tem menos 1,7. Estou vendo aqui, ficou negativo, hein? O meu, é porque não tem o sentido diferente. Eu achava que era assim. Mas o sentido ele só vai ser aqui entre as forças, né? O sinal vai ser entre as forças. A força aqui é positiva, a outra é positiva também. A não ser que você tenha feito a F2 menos a F1. Aí pode ser, vai dar um resultado negativo, né? Que vai ser esse aqui menos tudo isso aqui. Mas aí quando você jogar em módulo dá a mesma coisa também. Tá? Mas é bom você sempre fazer na ordem. O F1, F2, F3, 4, 5. Sempre nessa ordem aí que no final dá um resultado certinho, bonitinho. Tá, a força resultante é essa. Direção e sentido. Vertical. E direita. Opa, Acho que direita. Agora, todo mundo que fez essa atividade vai ganhar um ponto na média e é isso. não. Esse é do professor. Vai ganhar um ponto na testa. Na média. Vertical para cima. Por quê? Essa força para cima aqui, ó, ela é 2,6. Ela é maior que a força que é para baixo, que é de 0,9. Você imagina aí, como eu falei, um adulto levantando a caixa e tem uma criança aqui segurando a caixa.
puxando para baixo. Só que o adulto tem muito mais força que a criança. Ele vai conseguir levantar. Então essa força aqui, ela é muito maior que essa, ela prevalece, ela ganha. Então é vertical para cima. E é vertical porque você pode ver que ela está se movendo na vertical mesmo. Professor, é para fazer exercício agora? Querem fazer ou querem parar? Fazer. Ver? Meu celular vai descarregar. Bota na tomada. Façam aí vocês mesmos. Pode sair da aula já, mas façam. Tá. Aí, se tiver Aí, alguma dúvida, Eu vou pergunta no fazer, grupo. Eu respondo. eu vou fazer a C e a D, mas depois eu mando uma foto. o Pode senhor ser? quer que o senhor. A gente, quer que o senhor. Eita, meu Deus. Quer que a gente mande foto ou vai corrigir na quarta-feira? Não corrigir não. Manda para mim que eu digo se está Com- certo ou errado. Tá Então, vou certo. fazer assim. Vou botar a resposta aí e vocês fazem e vê se dá. Dá o gabarito aqui a vocês. O C dá 2 newton, letra C. Letra C. 2 newton. O sentido vai ser para a esquerda, horizontal esquerda. Professor, tá onde mesmo? Que aqui eu tenho um número diferente. Eu estou dando a resposta já, moça. Afinal vai dar 2 aí. 5 menos 3, 2. Letra D vai dar 8,9 newton. Letra D dá 8,9 newton. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá isso mesmo. E é vertical para baixo. Vertical para baixo. Aí vocês fazem aí e vê se vai dar isso mesmo, tá? Certo? Ok. Se der, quer dizer que tá certo. Se não der, me pergunta aí que eu tiro a dúvida. Certo? Então, tchau, tchau e até quarta-feira. Bye. Bye, bye. Era